Olá, moçada, tudo bem? Aqui é o professor Mário e eu vou dar continuidade à nossa sequência de videoaulas, tá? Sendo que a partir daqui a gente, claro, usando também os assuntos anteriores, tá? A gente vai começar a tratar de um assunto que infelizmente a gente não viu em sala de aula, né? Por conta desse problema da pandemia que está acontecendo, tá? E eu digo infelizmente porque esse é um assunto muito interessante. Tá? Explica uma série de coisas que acontecem no nosso dia a dia. Ele é um assunto que eu gosto bastante e infelizmente também porque sempre a gente acaba perdendo alguma coisa numa aula online. Né? Quando está presencial, a gente acaba interagindo muito mais. Né? À medida que o professor vai explicando o assunto, vai colocando o assunto, vocês vão perguntando, vai surgindo as dúvidas, vocês vão questionando a gente e a gente vai trocando essa, essa ideia bacana. Tá? Só que, como a gente não pode estar presencialmente juntos, né? Então a gente vai tentar fazer da melhor maneira possível à distância, tá ok? Então, vamos começar. Propriedades coligativas é o último assunto do primeiro trimestre. Tá? Então, fechando esse assunto, a gente já emenda com a nossa AE, que acontece no dia 6, e finaliza o trimestre. Tá ok? E é um assunto que tem cálculo, mas a gente não vai ver cálculo. Tá? Então, a gente vai ver só teoria. Então, isso já ajuda bastante gente. Tá? Não é um assunto difícil, só precisa que preste um pouco de atenção, que se tiver alguma dúvida no que eu falei, volta o vídeo e assiste de novo, abra o livro de vocês, tem bastante material na internet, tá certo? Então, eu acho que dá para a gente se virar de maneira assim, satisfatória, sem maiores problemas, tá certo? Então vamos lá. O que vem a ser propriedades coligativas? Então é o seguinte, a gente sabe que a água, ao nível do mar, né, a pressão de 1 atm, ela congela água pura, tá certo? Ela congela 0 graus Celsius e ferve a 100 graus Celsius, tá ok? Quando eu acrescento uma substância, dissolvo um pouco de sal de cozinha, por exemplo, a água ela não vai mais congelar a 0 graus Celsius. Ela vai congelar uma temperatura mais baixa que isso, menos 1, menos 2. Então ela vai demorar mais para congelar. E ela também não vai ferver mais a 100 graus Celsius, ela vai ferver a uma temperatura acima, 102, 105, 108 graus, tá certo? Então vai demorar mais tempo também para ferver, ok? Então a água, ela acabou adquirindo novas características, tá? Depois que eu adicionei o sal de cozinha, tá ok? Então essas novas características que a água passou a apresentar, a gente chama de propriedades coligativas, tá certo? Então, propriedades coligativas são propriedades ou novas características que os líquidos passam a apresentar quando a gente adiciona um soluto não volátil a ele. Tá? Ah, professor, e o que é soluto não volátil? É aquela substância que não evapora com facilidade, não nas condições que a gente possui. Tá? Então, um sal de cozinha, por exemplo, se eu tentar derreter ele no fogão de casa, eu não vou conseguir. Vai ser mais fácil eu derreter a panela do que o sal. Agora, imagina tendo que derreter e depois ferver esse sal para ele poder evaporar. Tá? Então, substância não volátil é isso. São substâncias que não evaporam com facilidade, não nas condições que a gente possui no nosso dia a dia. Tá certo? Outra coisa, essas novas características, elas podem ser mais intensas ou menos intensas. Então, por exemplo, a água ela pode congelar a menos 1 grau, como ela pode congelar a menos 30 graus. Ela pode ferver a 102, como ela pode ferver a 120. Entendeu? O que vai determinar
Isso, o que vai determinar essa intensidade é só e somente só a quantidade de partículas do soluto nela. Então aqui, ó, somente a quantidade de partículas presentes nessa solução, tá certo? Mais nada, ok? Um exemplo que eu coloco aqui, ó, o cloreto de alumínio. Se eu colocar 1 mol de cloreto de alumínio em água, em 1 litro d'água, por exemplo, esse cloreto de alumínio ele vai sofrer dissociação como todo sal, e ele vai produzir alumínio 3+, e 3 íons cloreto, totalizando 4 mols de partículas. Olha aqui, ó, soma, tudo isso aqui é partícula, então 4 mols de partículas. Se eu pegar 1 mol também, só que de cloreto de sódio, colocar também em 1 litro d'água, quando ele se dissolver, ele vai produzir sódio mais e íon cloreto, 1 de cada aqui, totalizando 2 mols. Dessas duas substâncias que eu coloquei aqui, a que vai interferir mais nas características de um líquido vai ser o cloreto de alumínio, porque ele possui mais partículas presentes, entendeu? Então, de novo, a única coisa que vai interferir na intensidade ali de qualquer propriedade coligativa é a quantidade de partículas que eu tiver presente no solvente, no líquido. Ficou claro isso aí? Então vamos continuar. As propriedades coligativas elas se dividem em 4 tipos: tonoscopia, crioscopia, ebullioscopia e osmometria. Hoje a gente vai se deter apenas tonoscopia, tá certo? Só que antes de tratar especificamente de tonoscopia, a gente precisa ver o que é pressão de vapor, tá? Então é o seguinte, ó, eu pego uma panela, tá? Coloco um pouco de água e fecho essa panela, tampo essa panela, tá? Olha só, assim que eu faço isso, eu tenho uma região aqui que ela está desocupada, tá? Claro que tem ar ocupando isso aqui, mas o líquido ele não está presente aqui, eu não tenho moléculas dele aqui em cima. Então aqui para ele é um grande espaço vazio. Aqui o líquido ele é composto por uma quantidade muito grande de moléculas, as molequinhas, que são aquelas moléculas pequenininhas dele. Então elas ocupam essa região aqui embaixo, elas ocupam essa região no meio e ocupam também essa região aqui em cima, tá? Passam a ocupar essa região aqui em cima. Então aqui tem uma quantidade muito grande de moléculas, tá? Onde essas moléculas da superfície elas vão olhar aqui para cima, aí vão pensar, poxa, a gente está vivendo nessa muvuca aqui, enquanto que ali em cima está tudo vazio. Por que eu não ocupo essa região ali? E elas começam a passar para o estado gasoso, e aí começa a ocupar essa região aqui. Então desse lado direito aqui a gente consegue ver direitinho, as moléculas passam para o estado gasoso e começam a ocupar essa região. Só que as moléculas de qualquer substância gasosa, elas não enxergam, então elas não têm uma direção bem definida para se locomoverem. Então o que vai acontecer é que essas moléculas vão começar a se movimentar aleatoriamente em todas as direções, tá? E aí, fatalmente elas vão bater nas paredes aqui, ó, da minha panela e vão bater também na tampa da minha panela, tá? Toda vez que elas batem aqui, elas vão aplicar uma força, ou seja, vão exercer pressão. Então vai ocorrer uma pressão aqui nas paredes da minha panela, vai ocorrer pressão também aqui na tampa da minha panela. Essa pressão que está sendo exercida aqui, ela está ocorrendo ou está sendo exercida pelos vapores do líquido. Como isso aqui é uma pressão exercida pelos vapores, nós chamamos de pressão de vapor. Simplesmente isso, tá? Então, pressão de vapor é a pressão exercida pelos vapores de um líquido. Vixe, aqui apareceu valores, né? Não, é vapores, tá? Então, pressão exercida pelos vapores de um líquido, tá certo? E tem um outro tópico aqui, que é chamado de pressão máxima de vapor. Então, acompanhando aquela ideia, né, dos vapores ocupando aqui, ó,
à medida que o tempo vai passando, mais moléculas vão passando para o estado gasoso, vão ocupando essa região aqui, vão ocupando, só que vai chegar no momento em que a quantidade de vapor aqui, de moléculas aqui, está tão grande que para que uma molécula saia do líquido e passe para o gasoso, uma do gasoso vai ter que retornar para o líquido. Entendeu? Quando isso acontece, nós dizemos que foi estabelecido um equilíbrio dinâmico entre o líquido e o vapor. Tá? Esse equilíbrio que acaba sendo estabelecido ocorre justamente porque eu tenho uma máxima quantidade de vapor aqui, ó. Tá? Não cabe mais vapor aqui dentro, então atingiu o limite. Então eu tenho o máximo de vapor aqui. O vapor, nós vimos no slide anterior que os vapores eles acabam exercendo pressão. Concorda? Então, se aqui eu tenho quantidade máxima de vapor presente, essa quantidade máxima de vapor vai exercer uma máxima pressão de vapor. Tá certo? Então, pressão máxima de vapor ou máxima pressão de vapor, que é a mesma coisa, é simplesmente a pressão exercida pelos vapores de um líquido quando é atingido o equilíbrio dinâmico entre o líquido e o vapor. Tranquilo? Beleza? Continuando. O que vai interferir, o que vai poder interferir na pressão de vapor? Então, quais fatores vão interferir na pressão de vapor? Apenas dois. Tá? O primeiro deles, a natureza do líquido, ou seja, que tipo de líquido eu estou usando. Tá? Líquidos diferentes vão apresentar quantidade de vapor, ou seja, de moléculas soltas aqui, diferentes. Consequentemente, vão apresentar pressão de vapor diferente. Tá? Aqui eu tenho 3 exemplos. Então aqui eu tenho óleo, que a gente praticamente não vê molécula nenhuma. Tá? Ele não é fácil de se desprender. Okay? Aqui eu tenho a água, onde eu já encontro uma quantidade maior de moléculas de vapor. Então a pressão de vapor aqui já é maior do que do óleo. E eu tenho a acetona, que aí eu tenho uma quantidade muito grande de vapor aqui. É mais fácil as moléculas de acetona escaparem e ocuparem essa região aqui. Consequentemente, eu tenho maior pressão de vapor. Tá? Isso aqui vai ocorrer por conta do tipo de interação intermolecular que acontece entre as moléculas de cada líquido desse. Tá? Então, por exemplo, a água ela forma um ponto de hidrogênio, que é uma interação forte. Tá? Já a acetona forma um outro tipo de interação mais fraca. Então é mais fácil que as moléculas se desprendam e ocupem essa região aqui em cima. Beleza? O óleo, ele na realidade apresenta um tipo de interação bem fraca, que é Van der Waals. Só que o problema é que o tamanho de uma molécula de óleo é muito grande. Então uma molécula de óleo é feita basicamente de carbono e hidrogênio. Então é uma cadeia bastante longa, como se fosse uma corrente, só que bem longa. Cada carbono que compõe essa corrente faz a interação Van der Waals. Van der Waals é a interação fraca, mas quando eu tenho dezenas de interações fracas juntas, acaba ficando uma interação muito forte. Então, por isso que uma molécula de óleo ela não consegue escapar aqui, ó. Tá certo? Outra coisa, além da interação, tem peso também na molécula. Uma molécula de óleo ela é muito pesada em comparação com a molécula de água e da acetona. Entendeu? Então, a natureza do líquido interfere na quantidade de vapor presente. Consequentemente, na pressão de vapor. Tá? Ou seja, quanto mais volátil eu tiver quanto mais volátil o líquido for, mais vapor eu vou encontrar, maior pressão de vapor. Tá? Aqui eu tenho um gráfico para representar isso. Então, no caso, eu tenho 3 substâncias aqui: água, etanol e éter. Tá?
a água, ela das três apresenta maior ponto de ebulição. Numa outra aula a gente vai ver que o ponto de ebulição está relacionado com pressão de vapor, tá certo? Com a pressão atmosférica também, beleza? Mas aqui, ó, a água, ela apresenta dos três maior temperatura de ebulição, tá? Consequentemente, menor pressão de vapor, digamos assim, justamente porque a água, ela apresenta, cada molécula, ela pode fazer até 4 pontes de hidrogênio, tá? Já o etanol, ele pode fazer até 2 pontes de hidrogênio, enquanto que o éter não faz nenhuma, tá certo? Então, por isso que é muito mais fácil eu ferver o éter do que ferver a água, entendeu? É muito mais fácil eu evaporar o éter do que evaporar a água. Então, o éter, ele é muito mais volátil, se desprende mais rápido do que o álcool e do que a água, tá? Outro fator que vai interferir na pressão de vapor de um líquido é a temperatura. Olha só, a temperatura é uma maneira que a gente utiliza de representar calor. E calor é uma forma de energia. Então, quando a gente aumenta a temperatura, ou seja, fornece calor, a gente está fornecendo energia para as moléculas. Então, elas começam a se agitar com maior intensidade. E, à medida que elas vão se agitando, elas vão se desprendendo mais fácil, tá? Então, é como se você tivesse de mão dada com um irmão, com a namorada, ou namorado, enfim, e você fosse tentar tirar a mão, desprender a mão dele ou dela, né? Quanto mais forte você fizer, mais fácil isso vai acontecer. Então, a mesma coisa aqui, ó. As moléculas numa temperatura mais alta, elas vão ter mais energia, vai ficar muito mais fácil de desprender. Então, quanto maior a temperatura, maior a quantidade de vapor, maior a pressão de vapor, tá? Aqui eu tenho um gráfico para representar isso aí, tá? Uma tabelinha e aqui um gráfico, tá ok? Então, isso da água. Então, à medida que a temperatura vai aumentando, a quantidade de vapor e, consequentemente, a pressão de vapor vai aumentando, tá? E aí é o seguinte, ó, quando chega a 100 graus Celsius, água pura, ao nível do mar, a pressão de vapor dela é 760 milímetros de mercúrio, que é a pressão atmosférica, tá? E aqui eu tenho o gráfico mostrando esse crescimento. E um exercício aqui só para dar uma praticada. A pressão de vapor de uma gasolina é um importante parâmetro de especificação porque define perdas por evaporação no armazenamento. No transporte e manuseio do combustível, quais das cidades presentes na tabela devem possuir a maior pressão de vapor para uma mesma amostra de gasolina? Maior pressão de vapor significa maior quantidade de vapor. Então, quanto maior a temperatura, maior a quantidade de vapor. Se eu for observar aqui, as duas cidades que apresentam maior temperatura são Macapá e Miami, tá? Então essas duas vão tender a apresentar maior pressão de vapor de gasolina. Então tá aqui, ó, letra B. Ok? E aí nós temos a explicaçãozinha, tá? Continuando. Agora sim, tonoscopia. Tonoscopia é a primeira propriedade coligativa e ela vai estudar o abaixamento da pressão máxima de vapor, ou seja, ela vai estudar a redução da pressão de vapor de um solvente depois que eu adiciono um soluto não volátil. Então vamos para o esqueminha aqui que eu acho que facilita mais o entendimento. Olha só, aqui eu tenho dois recipientes iguais, sendo que um tem somente o líquido puro, digamos, só água, e no outro eu tenho uma solução, que é o líquido com o soluto não volátil, sei lá, água com sal. Então percebam aqui, ó, no lado esquerdo que não tem nada que impeça a água a passar para o estado gasoso e ocupar essa região aqui em cima e exercer sua pressão de vapor. No lado direito, percebam que o soluto, a substância que eu coloquei aqui dentro, ela se encontra em todo o líquido, tá? Espalhado por toda a solução.
Então, consequentemente, eu vou encontrar também aqui, ó, na superfície. Tá? Como essa substância ela não evapora com facilidade, ela vai permanecer aqui na superfície, e aí as moléculas de líquido que estiverem abaixo dessas substâncias, elas não vão conseguir passar para o estado gasoso, porque elas não vão conseguir atravessar aqui, ó, ou elas vão ter que fazer um percurso mais demorado, entendeu? Então, consequentemente, considerando, claro, uma mesma temperatura, a quantidade de vapor presente aqui, ó, vai ser menor, porque vai ter mais dificuldade de passagem para o estado gasoso. E aí, se eu tenho quantidade de vapor menor, eu tenho menor pressão de vapor, tá certo? Então, a tonoscopia vai ensinar justamente isso, a redução da pressão de vapor de um líquido depois que eu adiciono um soluto não volátil a ele. Beleza? Entenderam isso aí? Excelente. Então, vamos lá. Aqui eu tenho só um gráfico para representar a situação do solvente puro e da solução. Então, aqui, ó, considerando a mesma temperatura, o solvente puro ele vai ter uma pressão de vapor que está sendo chamada de P2 aqui. Quando eu adiciono um soluto não volátil, a quantidade de vapor presente ali vai reduzir, porque vai ter gente atrapalhando, e aí eu vou ter uma pressão de vapor menor, que está sendo chamada de P. Então perceba que ocorre uma diminuição na pressão de vapor. Então ocorre um abaixamento na pressão de vapor do líquido quando adiciona um soluto não volátil. Okay? Aqui eu tenho um outro exemplo, considerando que em 25 graus Celsius foram preparadas soluções aquosas, 0,1 mol por litro de cada componente desse aqui. Tá? Ele quer que determine a afirmativa correta. Ok? Então, a pressão de vapor da solução de cloreto de sódio é menor do que do cloreto de cálcio. A pressão de vapor do ácido sulfúrico é maior dentre todas. Solução de cloreto de alumínio congela a uma temperatura igual a 0 graus Celsius. Olha só, aqui a gente elimina essa. Por quê? A água ela congela a 0 graus Celsius se ela estiver pura. Se eu colocar uma substância, já não vai ser mais 0 graus Celsius. Então, por isso que eu já elimino essa letra C. A pressão de vapor da solução de cloreto de sódio é igual a de cloreto de alumínio. Essa é outra que a gente já pode eliminar. Porque olha só, cloreto de sódio, a gente viu lá no iniciozinho, produz duas partículas, Na+, e Cl-. O cloreto de alumínio produz 4 partículas, La3+, e 3 Cl-. Então, consequentemente, essa substância vai ter maior interferência na pressão de vapor do que essa aqui. Então, elas não podem ter a mesma pressão de vapor. Tá? E a última pressão de vapor da solução do cloreto de alumínio é a menor de todas. Tá? Então, vamos ver aqui. Olha só. Todas as substâncias eu coloquei a reaçãozinha delas aqui. Então, NaCl produz Na+, Cl-. Perceba que como a proporção é a mesma, a quantidade aqui permanece a mesma. Então 0,1, 0,1, totalizando 0,2. Cloreto de cálcio, Ca2+ e 2 Cl-. Então a proporção aqui é a mesma e essa aqui é o dobro. Então aqui é 0,1 e 0,2, totalizando 0,3. Cloreto de alumínio, a gente já viu. 3+ e 3 Cl-. Então 0,1 mais 0,3 dá 0,4. H2SO4 produz o dobro de H+, e 1 de SO4, 2-. Então totalizando 0,3. E HNO3 produzindo um H+, e um NO3-, totalizando 0,2. Dessas aqui vai apresentar maior interferência, vai ser o cloreto de alumínio. Então, como vai efetuar maior interferência, vai acabar provocando maior redução na pressão de vapor do líquido, entendeu? Então, consequentemente, vamos voltar ali, a pressão de vapor da solução
de cloreto de alumínio é a menor de todas, tá? Porque ela vai interferir mais, ok? Então, meus queridos, vou ficando por aqui. Já já a gente se encontra na próxima videoaula, tá? Espero que essa aula tenha sido proveitosa, que vocês tenham entendido o máximo possível. Mas caso tenha ficado alguma dúvida, me procurem na plataforma, tá? Para que a gente possa conversar, possa tirar dúvidas aí. Mas o importante é que estudem, tá? Peguem o máximo de material possível que vocês puderem encontrar e estudem. A prova ela tá simples, mas mesmo assim precisa ser estudado, porque se você não pega um assunto para dar uma lida, não faz exercício, por mais simples que o assunto seja, acaba sendo complicado, tá bom? Então vou ficando por aqui, fiquem com Deus e até a próxima.